Olá, eu sou Monique Moretti e esse é o resumo da semana. A saúde das cozinheiras que trabalham nas escolas da rede municipal foi o tema de um debate no Palácio Pedro Ernesto. Falta de climatização nas cozinhas, nos refeitórios das escolas e até de bebedouros. É o que relatam as cozinheiras das escolas da rede municipal. Peso de caixas enormes de legumes, pesos de caixas de frutas e até, inclusive, ano passado eu tive que fazer durante um ano um tratamento para a coluna, por causa de peso todo dia. Aposentadoria por invalidez que provocam redução nos salários, falta de equipamento de proteção individual para máquinas que geram graves acidentes de trabalho também foram discutidos durante o debate público. A merendeira e diretora do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro ressaltou a importância de colocar em prática a Lei das Cozinheiras Escolares, aprovada na Câmara em 2021. Essa lei é importante porque dá um pouco mais de dignidade a nós profissionais que há muitos anos trabalhamos dentro da escola e não fazemos merendinha. Nós fazemos refeições completas. Cobrar melhor qualidade de condições de trabalho para que essas merendeiras possam exercer o trabalho de uma maneira digna. Na sessão de terça-feira, 2 projetos de lei complementar foram aprovados em segunda discussão. Um deles autoriza a reforma do estádio de São Januário, na zona norte do Rio. O primeiro a ser votado nesta terça-feira foi o que prevê a reforma de São Januário. A matéria de autoria do Poder Executivo estabelece um conjunto de intervenções coordenadas pela Prefeitura com a participação do Clube de Regatas Vasco da Gama, moradores do entorno e investidores privados. A Câmara Municipal vai acompanhar também com toda a responsabilidade, com todo o comprometimento, as fases que serão elaboradas para a reforma e construção de São Januário. O projeto foi aprovado por unanimidade. Para a gente é a realização de um grande sonho. O equipamento do Vasco ele tem um alcance social, esportivo, social no entorno inclusive do Vasco, que tem as comunidades da Barreira do Vasco, que vão receber muitos investimentos. O outro projeto, aprovado em segunda discussão na terça-feira, cria o novo Autódromo do Rio, em Guaratiba, na zona oeste da capital. O projeto de autoria do Poder Executivo estabelece como local para a construção um trecho situado próximo à estação de BRT Mato Alto, entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz. Vai melhorar aquela região lá, que vai dar dignidade para aquele nosso povo de Guaratiba, gerando emprego para aquela região, trazendo segurança para aquela região. A proposta também determina diversas intervenções na região para abrigar o autódromo, como a criação de novas estações de BRT e incentivo a atividades culturais e shows quando não estiverem acontecendo corridas. Esse projeto do Parque Autódromo, é importante ressaltar que ele é totalmente sustentável. Isso vai desenvolver o turismo, isso vai desenvolver os bairros em volta. O projeto foi aprovado por 35 votos a favor. A gente espera que vai beneficiar muito a cidade. Uma audiência pública promovida pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal discutiu, entre outros assuntos, o itinerário das linhas de ônibus que operam na capital. Há 2 anos, a Prefeitura do Rio paga subsídio aos 4 consórcios responsáveis por operar as mais de 400 linhas que circulam hoje na cidade. Em todo o município, 175 linhas de ônibus voltaram a circular. E segundo a Prefeitura, os 850 pontos de ônibus que estavam fora de funcionamento foram colocados nas novas rotas dos ônibus. Atualmente, a cidade é atendida por cerca de 3.800 veículos. Essas linhas de ônibus que rodam na nossa cidade pelas empresas privadas, que é a concessão, o trajeto dela, a empresa só vai receber se cumprir através do GPS. Desde junho de 2022 até agora foram pagos R$1,5 bilhão após a aprovação pela Câmara Municipal da emenda que alterou a lei complementar, autorizando a Prefeitura a utilizar recursos financeiros para pagar parte da tarifa. São 15% de aumento da frota, 45% no aumento de números de viagens e 50% do quilômetro rodado. É um esforço da Secretaria, junto, obviamente, com o apoio do Legislativo, da Câmara e da população, junto às empresas de ônibus, para a gente realmente
melhorar e recuperar o sistema de transporte da cidade. A partir do dia 1º de julho, nós vamos acompanhar essas mudanças, vamos continuar fiscalizando, cobrando a Prefeitura. 4 especialistas em legislação eleitoral fizeram uma palestra na Câmara Municipal do Rio para tirar dúvidas sobre a eleição deste ano, que acontece no dia 6 de outubro. A palestra esclareceu o que será ou não permitido com as novas resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o pleito municipal deste ano. A Câmara Municipal, mais uma vez, perto da população para interagir e buscar ainda mais naquilo que a gente vai decidir a vida da sua cidade por os próximos 4 anos. Daniele Marques, advogada e especialista em direito eleitoral, abordou a questão das paródias eleitorais e os eventos de arrecadação de campanha, destacando as novas proibições e regulamentações. Já se tornou uma cultura nas nossas eleições ter esses jingles feitos em cima de alguma outra obra e, por conta disso, agora a legislação eleitoral resolveu regulamentar o tema, resguardando os direitos dos autores. Eduardo Damian, advogado e professor de Direito Eleitoral, destacou as novas regras sobre o registro de candidatura e a lei de improbidade administrativa. Outro assunto abordado por ele foi a vaquinha virtual. A ferramenta pode ser utilizada nas plataformas que são registradas na Justiça Eleitoral. No site do TSE você tem todas as plataformas, todos os aplicativos que fazem esse tipo de vaquinha virtual. Vânia Aieta, coordenadora geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, falou sobre um novo tema: as diretrizes envolvendo a inteligência artificial. Deverá ser exigido, a identificação de que aquilo se trata de uma inteligência artificial, quem a utilizou, quem a patrocinou e para que propósito. Ter atenção para esse novo desafio das arenas digitais e agora da inteligência artificial, mas sem esquecer, obviamente, que ainda existe campo para boa e velha panfletagem. Eu acho que esse encontro ele fortalece a democracia. Na sessão extraordinária de quarta-feira, 6 projetos foram aprovados em segunda discussão. Entre eles, o que institui o sistema de esporte comunitário nas escolas e o que inclui o Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres no calendário oficial da cidade. O dia escolhido para a mobilização anual na cidade do Rio é 6 de dezembro. A data remete a um caso de violência contra mulheres que chocou o mundo, ocorrido no Canadá em 1989. Na ocasião, um jovem de 25 anos invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica de Montreal e ordenou que todos os homens abandonassem o local para que ele pudesse assassinar as mulheres da turma. Em comemoração ao mês do meio ambiente, a Câmara do Rio convidou influenciadores digitais para conhecer as ações do Legislativo para preservar a natureza na capital e explicar como o Palácio Pedro Ernesto se tornou o primeiro prédio público lixo zero do Brasil. Os influenciadores fizeram um tour pela Casa Legislativa e conheceram detalhes das ações de sustentabilidade da Câmara Municipal. É um prazer recebê-los aqui na casa para que nos ajudem aí na promoção das causas ambientais. O Palácio Pedro Ernesto se tornou o primeiro prédio público do Brasil a conquistar a certificação lixo zero, com um índice de mais de 90% de destinação correta de resíduos recicláveis. Isso é muito importante. E também é espelho para que outras cidades possam fazer a mesma coisa. Os influenciadores receberam certificado do evento. Cada vez mais incentivar essas iniciativas, que isso se propague para outros prédios públicos aqui da cidade. É isso que nos dá a responsabilidade do que nós estamos legislando e qual o debate público tem que ser central para essa casa aqui. Aprendemos muito mais uma vez e vamos buscar aplicar através do nosso trabalho legislativo. Uma representante da ONU sobre violência contra as crianças foi recebida pela Comissão de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio. Durante o encontro, foram destacadas as políticas desenvolvidas pelo Legislativo Carioca para garantir a proteção e contribuir com a educação das crianças. Um dos projetos é a Câmara Juvenil, que está na segunda legislatura. Temos 51 vereadores eleitos, divididos pelas Conselhos Regionais de Educação, que viram vereadores. Já estamos no segundo ano. O encontro aconteceu na Sala das Comissões. Participaram ainda representantes da Unicef, do Ministério das Relações Exteriores e do Conselho Especial da ONU.
O cônsul do Japão também esteve na Câmara de Vereadores esta semana. O Palácio Pedro Ernesto recebeu iluminação especial com as cores da bandeira japonesa. O cônsul Takashi Manabe tirou uma foto oficial com o presidente Carlos Caiado e com o vereador Pedro Duarte. A visita faz parte das comemorações dos 116 anos da imigração japonesa, que muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil. A comunidade japonesa e brasileira, japonesa-brasileira, está contribuindo muito ao desenvolvimento do Brasil e tem confiança na sociedade brasileira. A Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal realizou uma audiência pública para discutir a regularização da Feira de Acari e seu impacto viário. A Feira de Acari é considerada patrimônio imaterial da cidade do Rio desde 2022, quando foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores do Rio. Desde janeiro, a realização da feira está proibida. A Prefeitura alegou que é preciso combater eventos irregulares e a comercialização de produtos sem procedência. Outro motivo seria o transtorno causado pelos feirantes aos motoristas e pedestres na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. A Prefeitura precisa entrar com operadores de trânsito, com reboque, não deixar o estacionamento irregular, não deixar a baderna, não deixar a bagunça, mas deixar os trabalhadores levarem o sustento para dentro de casa. Agora, parte dos feirantes foi realocada para uma rua próxima à estação de metrô Acari Fazenda Botafogo. Mas eles querem voltar a trabalhar no mesmo lugar onde estavam desde 1991. A gente precisa trabalhar, o povo está passando muita dificuldade. E veja agora como foi a sessão de quinta-feira. A sessão plenária começou com a análise das emendas ao projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Após o debate, o projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para avaliação do prefeito do Rio. Outro assunto em discussão foi o projeto de lei que regulamenta os instrumentos previstos pela Lei Complementar 270, que estabelece condições especiais para o licenciamento de construções e acréscimos nas edificações no município do Rio. A proposta causou polêmica entre os vereadores. O que nós não queremos é que, de fato, esse tipo de condições especiais não traga nada de benefício para aquela população de Campo Grande. Não concordamos com essa tática de passar a boiada e tratorar qualquer tipo de modificação urbanística, impondo uma lógica de lucro para a prefeitura e de prejuízo para a cidade. As emendas favoráveis foram aprovadas, o projeto votado e agora segue para sanção ou veto do prefeito. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu uma audiência pública para discutir o direito à educação na primeira infância. Atualmente, a rede municipal conta com 1.556 unidades escolares, sendo 514 creches e espaços de desenvolvimento infantil. Mas a demanda continua alta. A ausência de vagas é um ponto, a ausência de qualidade é um outro ponto e, principalmente, a precarização e a desvalorização dos profissionais de educação. Para o presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, o deputado Tarcísio Mota, é preciso mais investimentos e respostas concretas para atender a demanda crescente por vagas. Trazer os elementos de financiamento federal que tem acontecido, sobre a questão do Fundeb, a questão do programa de escola em horário integral. A professora Mel Cardoso questionou a falta de profissionais e a questão da segurança alimentar nas escolas e creches. É com muita dor no coração que eu tive que dizer para crianças de 2 anos que elas não poderiam repetir o prato, porque não tinha comida suficiente. Vamos fazer os devidos encaminhamentos a partir das falas da sociedade civil que esteve presente aqui hoje, já que, infelizmente, nós tivemos a ausência do Poder Executivo Municipal. Na penúltima aula do semestre da Câmara Juvenil, os vereadores mirins tiveram uma aula sobre as proposições legislativas. Na aula desta sexta-feira, os integrantes da Câmara Juvenil aprenderam como fazer um ofício, um requerimento de informação e uma indicação legislativa. Através de indicações, eles podem pedir
poda de árvores, conserto de semáforos, eles podem pedir recapeamento de vias. Através de requerimentos de informações, eles podem cobrar, usar o seu direito de fiscalização. A próxima aula está marcada para o dia 28 de junho. Depois, os 51 vereadores mirins entram em recesso e retornam às atividades em agosto. E o resumo da semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.